Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, meus filhos. Mais uma vez, muito bem-vindos à transmissão desta Santa Missa, da terça-feira da segunda semana de Páscoa. Meus filhos, nós ouvimos ontem, no Evangelho, Nosso Senhor dizer a Nicodemos que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. E falamos no sermão de ontem que Nosso Senhor referia-se ao batismo como uma condição necessária para a salvação e que esse batismo, que nos incorpora à Igreja, que nos faz membros do corpo místico de Cristo, deve representar para nós, deve iniciar em nós a conversão, a mudança de vida. Aqueles que nos enchemos do Espírito Santo, aqueles que recebemos os dons de Deus, as virtudes espirituais, as virtudes sobrenaturais da fé, da esperança e da caridade, devemos em Cristo e na Igreja termos uma vida nova. E continuando o Evangelho de hoje, Nosso Senhor, em seu diálogo com Nicodemos, afirma que se nós não compreendermos as coisas que ele fala sobre a terra, como é que vamos compreender as realidades sobrenaturais, as realidades espirituais, de que nós somos chamados ao reino dos céus, que não é um reino desse mundo, que nós somos chamados a desfrutar da comunhão com Deus. Como é que nós vamos compreender a dimensão do que é o sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo? Com esta afirmação, Jesus faz uma correlação entre as realidades espirituais e as realidades terrenas. De fato, nós vemos nos Atos dos Apóstolos que aquelas pessoas convertidas, como nós vimos no domingo, aquelas pessoas que foram batizadas, aquelas pessoas que se tornaram discípulos, mudaram radicalmente o seu estilo de vida. A descrição fornecida em Atos dos Apóstolos, ela chega quase a ser incômoda. Ela é bonita, mas ela chega a ser incômoda porque ela contrasta, ela se choca com o nosso próprio estilo de vida. Falar hoje em vender tudo e distribuir para os pobres soa como comunismo, soa como coisas da esquerda. Enquanto que, na verdade, o cuidado com o outro, a caridade, amar ao outro como a mim mesmo, porque amo a Deus sobre todas as coisas, é a condição fundamental do cristianismo. É do que se trata o teor da nova aliança. Nós não sabemos, evidentemente, se de fato, historicamente, tudo aconteceu assim como um mar de rosas descrito nos Atos dos Apóstolos. A gente sabe, por exemplo, que na igreja primitiva houve aqueles que tentaram passar a perna. Se a gente lembra do episódio do homem que vendeu tudo que tinha, mas só deu a metade para a igreja e caiu morto. Nós lembramos das discussões, das brigas entre Paulo e Tiago, entre Pedro e Paulo. Mas o fato é que os Atos dos Apóstolos querem nos colocar uma meta de como deve ser a comunidade cristã. Esta vida, como nós temos dito nos últimos dias, ela é uma prova de fé. Acontecem muitas coisas boas, mas também nós estamos sempre diante de situações difíceis. E são nessas situações difíceis que a nossa fé é realmente provada. Em que o nosso cristianismo, em que a nossa adesão a Deus é de fato colocada à prova. Os Atos dos Apóstolos que nós lemos hoje começam descrevendo que a comunidade vivia unida como um só coração. Aquela comunhão de fé que nós temos, porque cremos no mesmo Deus, porque aderimos às mesmas verdades, porque recebemos de Deus o mesmo dom de fé, aquela fé sobrenatural que salva, deve ter uma correlação em nossa vida comunitária.
Aliás, no domingo mesmo, no sermão, eu disse que uma das maneiras de se viver a fé, de se incrementar a fé, é através da vida comunitária. E esta vida comunitária se mostra muito concretamente, revela muito concretamente a sua razão de ser nos momentos de grande dificuldade, onde nós abrimos mão do nosso conforto, das nossas comodidades, das nossas facilidades, até mesmo dos nossos bens, para irmos em socorro daqueles que necessitam. E concretamente nestes dias que nós estamos vivendo, talvez Deus nos esteja oferecendo uma oportunidade sem igual de vivermos o nosso cristianismo com autenticidade, de vivermos a nossa fé católica com autenticidade. De fato, eu posso falar por mim, mas eu acredito que o que eu direi se aplica à vida da maioria das pessoas que estão me ouvindo. Eu nunca vivi um momento de dificuldades histórico como o que estamos vivendo agora. Sempre tive uma vida mais ou menos cômoda. Claro, com dificuldades, perdi pessoas que amo, passei momentos difíceis, mas uma situação tão grave como a que estamos vivendo, eu nunca vivi e acredito que a maioria dos senhores também não. Então, este é o momento de vivermos a nossa fé com autenticidade. E irmos ao encontro daqueles que talvez estejam precisando mais do que eu. Evidentemente que a primeira implicação disto, ela é material, como nos Atos dos Apóstolos. De ir a quem tem fome, de repartir o que eu tenho com quem tem menos. E graças a Deus eu devo agradecer muito aos meus paroquianos, às pessoas de boa vontade, que têm ajudado com a campanha do quilo. Mas para além das necessidades materiais, para além, ou quer dizer, sem excluí-las, neste tempo nós também vemos pessoas padecendo de outras necessidades. De repente, a tua esposa precisa ainda mais do teu carinho, da tua paciência. O teu marido precisa ainda mais da sua compreensão. Os teus filhos necessitam ainda mais da sua atenção. Os seus pais precisam ainda mais da sua companhia, da sua paciência para explicar para eles algumas coisas outra vez e outra vez e outra vez. Gestos talvez muito simples possam mostrar o quanto nós nos amamos, o quanto o cristão deve ir ao encontro do outro. Uma ligação, uma chamada, uma mensagem perguntando se está tudo bem, se alguém precisa de alguma coisa. Enfim, este é o momento de sermos um só coração. Este é o momento de vivermos autenticamente a nossa fé. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude para sermos estes cristãos que devemos ser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.